Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para refletir junto com vocês a palavra do Senhor. Espero que a palavra de Deus nessa manhã possa trazer reflexões importantes para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e é com grande alegria que nós nos propomos a mencionar a palavra do Senhor nessa manhã. Nossa devocional de hoje tem como tema o sucesso da graça de Deus. Texto bíblico de João 16, verso 17, que diz o seguinte: o essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias prometido das Escrituras. Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão. Não haveria nada para contar no primeiro volume da história da igreja se antes não tivesse havido um colossal derramamento da graça de Deus. Não haveria nenhuma boa nova para anunciar e nenhuma alteração na rotina da história se a graça não fosse matéria de fato. Irmãos, quando nós falamos sobre a graça de Deus, essa palavra, ela é tão difundida, ela é tão falada, ela é tão mencionada, que eu entendo que a maioria das pessoas não dão a ela o seu devido valor, por muito ser falada. Às vezes nós acostumamos com essa palavra. Mas a palavra graça e a graça em si tem um valor tremendo sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos conhecer a graça de Deus. A graça, no sentido bíblico, ela é denominada como o favor imerecido de Deus. Seria a mesma coisa que você desse o melhor de tudo que você tem para o seu pior inimigo. Isto é graça. É quando você dá algo de muito valor a uma pessoa que, além de não merecer, ela detesta você. Esse é o sentido da graça. Muitas pessoas são abençoadas pela graça de Deus e não dão valor a ela porque já acostumou tanto ser abençoado que para ele isso é uma coisa normal. De um outro lado, tem aquelas pessoas que, por não conhecer a graça de Deus, ela se pune. Ela se acha indigna da bênção de Deus, ela se acha afastada de Deus e muitas das vezes não se acha na condição de ser salva, pelo fato de não conhecer. A graça é ampla, a graça é profunda. A graça ela antecede até mesmo a descida do Espírito Santo. Ela é manifestada como a primeira bênção mais importante para a vida do homem. Quando Adão peca e ele se vê na condenação, o próprio Deus se manifesta dos céus e Deus oferece para Adão um caminho para a salvação, apesar de não ter tirado as consequências do pecado. Todos os apóstolos estavam convencidos disto e procuravam convencer os fiéis de que a graça de Deus não se manifestou só para os judeus, que ela também se manifestou para os gentios. No primeiro concílio da história da igreja, Pedro deixou isso muito claro para eles, que não era só os judeus que deveriam ser salvos, porque eles entendiam como principal povo de Deus, e eles olhavam para os gentios e viam como animais, cachorros, pessoas imerecedoras. Mas Pedro ele vai dizer o seguinte, lá em Atos 15, que eles também, ou seja, os gentios, eles foram alcançados pela graça de Deus. Paulo se refere aos acontecimentos narrados em Atos, quando lembra a Tito que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A todos os homens. Isso é maravilhoso demais. Jesus havia fornecido profeticamente as insondáveis dimensões da graça ao demonstrar a atitude daquele pai que recebeu de volta o filho pródigo, o filho arrependido,
que antes tinha sido rebelde, ao pedir para o pai metade dos bens. Saiu, abandonou o pai, abandonou a família e gastou todo o dinheiro. Depois, quando ele se viu sem nada, ele se arrependeu e voltou para o pai, que com braços, beijos e a melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés, bezerro cevado, músicas, danças intensas, alegria, apesar de todas as loucuras anteriormente cometidas pelo aquele jovem translocados. Jesus ensina lá em Atos capítulo 15, ou seja, Lucas capítulo 15. O crescimento da igreja, meus queridos irmãos, se faz por meio da volta dos filhos pródigos. E isso só foi possível por causa do sucesso da graça de Deus derramada profundamente por meio de Jesus, o Salvador do mundo. Tenha você a presença da graça de Deus em sua vida, usufrua dela, se alegra, sorria, porque Jesus te ama, porque Deus ama você e Deus está pronto para estender a mão e te abençoar, perdoar suas falhas, seus pecados e trazer grandes bênçãos para a sua vida. Que a graça de Deus possa se fazer presente, que você possa compreendê-la e que você possa, dessa forma, usufruir da graça de Deus. Graça é o favor imerecido. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela dádiva da graça. Obrigado pelo favor imerecido. Obrigado por derramar sobre nós a bênção que nós não merecíamos, porque a Tua palavra disse que nós éramos, por natureza, filhos da ira e inimigos do Senhor, porque fomos nós que pecamos, fomos nós que separamos de Ti, Senhor. Obrigado por nos alcançar poderosamente, maravilhosamente com a Tua graça, Senhor. Deus, em nome de Jesus, peço que essa continue sendo derramada sobre a igreja, sobre a família, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Abençoe nossa pátria, nosso Brasil e suas autoridades. Abençoa a igreja perseguida, Senhor Deus, e cura aqueles que estão enfermos, que precisam de uma bênção, de uma restauração da saúde. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.